Olá, crianças! A nossa videoaula de hoje é uma revisão de história, e o tema é transformações ocorridas na cidade. Aula de revisão, tá? E se vamos falar de cidade, vamos falar de urbanização, com certeza, né? Vamos falar de área urbana também, de urbanização, certo? Vamos lá então, vamos dar início. Vamos falar agora, vamos começar falando das primeiras cidades, surgimento das primeiras cidades. Vamos lá. Transformações ocorridas na cidade é o nosso tema. Olha lá, as primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes. Sim, a organização dos primeiros assentamentos, essas cidades humanas, elas eram chamadas de assentamentos agrícolas, por serem baseadas, por viverem basicamente da agricultura, tá? Por isso também foram formados esses assentamentos às margens de rios, porque dependiam de uma boa irrigação do solo, né? Para se ter uma boa agricultura, para se ter um bom plantio. Esses primeiros assentamentos surgiram porque no período neolítico, com o surgimento da sedentarização, do sedentarismo, o homem passou a se fixar em um território. Sedentarismo é fixação, é o homem quando se fixa em um território. O homem é sedentário quando ele fixa o território. E a partir da agricultura, a partir do momento que ele fixou o território, ele devastou algumas áreas de floresta, fixou o seu território, ficou por ali em grupo, ele começou a desenvolver a agricultura. E com isso, começou o quê? A evolução desses assentamentos agrícolas. Com o tempo, esses assentamentos foram evoluindo, ok? Até o momento em que se transformaram em cidades realmente, certo? Por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, e já naquela época tinha um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas. Então o homem passou a ser sedentário, a fixar moradia, e com a agricultura ele começou a evoluir, os assentamentos começaram a crescer e foram se transformando em cidades, certo? E por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur. E já naquela época, as cidades tinham um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram militarizadas para protegerem as riquezas geradas pela agricultura, certo? Até porque as pessoas começaram a migrar do campo para as cidades, certo? Com a evolução. Mas o número de habitantes não é o suficiente para definir o que é uma cidade. Devemos levar em conta também o tipo de atividade que se desempenha, né? O que difere a zona urbana da zona rural. Na zona urbana temos um tipo de atividade, na zona rural outro, certo? Outro fator também que passou a ser a principal causa da fundação de uma cidade, para se fundar uma cidade, a necessidade de fundar uma cidade também, foi a função política. Os grupos foram crescendo e passou a haver a necessidade de organização, de administração, com o crescimento dos grupos, certo? Antes era tudo coletivo, depois a propriedade passou a ser privada, então houve uma necessidade de organização dos grupos. Então, a função política, podemos dizer que era a principal causa para a fundação de uma cidade, né? Passou a existir uma necessidade de administração. No final do século XVIII,
com a Revolução Industrial, já no final do século XVIII. As cidades foram evoluindo, foram crescendo, e no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, as cidades se tornaram um centro de produção industrial. Sim, a Revolução Industrial causou grandes transformações de trabalho e no sistema de produção das cidades. Surgiram fábricas que influenciaram o ritmo do crescimento urbano, pois quanto mais indústrias, mais acelerado o processo de urbanização, certo? Olha lá, depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram centros de produção industrial. Como eu já disse, quanto mais indústria, mais acelerado o processo de urbanização. Ok? Se transformou em um centro de produção industrial. Na segunda metade do século XX, as cidades, além de polos industriais, se tornaram grandes centros de serviços, como bancos, empresas de tecnologia da informação, repartições de saúde e educação, certo? Com a industrialização, os centros urbanos cresceram e houve um desenvolvimento tecnológico para outras áreas que não fossem a agricultura. Com o progresso da humanidade, surgiu o quê? Uma ideia de globalização. Esse progresso da humanidade foi consolidado com a ideia de globalização, que é uma aproximação mundial das comunidades humanas através dos meios de comunicação cada vez mais avançados, como a internet. Certo? Então, houve uma globalização, que é um processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação. O mundo ficou interligado, se tornou uma aldeia global, ok? Olha lá, globalização, aproximação mundial das comunidades humanas, através de meios de comunicação cada vez mais avançados. Agora, crianças, eu coloquei umas atividades. Peguem o caderno de história de vocês, copiem as atividades, ok? Pausem o vídeo, copiem as atividades no caderno de história, realizem as atividades. Depois vocês podem retornar ao vídeo, que vocês vão encontrar o gabarito. Ok, crianças? Bem, aqui encerramos a nossa aula. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos!